discutir materiais que têm um comportamento diferente dos metais na presença de campos elétricos. E esses materiais são chamados dielétricos ou isolantes. Tá? Inicialmente eu vou discutir com vocês a ideia de um dipolo elétrico, conceito de dipolo elétrico, tá? Na presença de um campo externo, campo elétrico externo. Bom, o que seria isso? Um dipolo, então, é um objeto que tem uma carga positiva, uma carga negativa, e que eles estão separados de uma distância d um do outro. Tá? A gente pode definir isso daqui como um vetor P, que é o momento de dipolo elétrico, P, e o P é a carga Q vezes a distância d. Então, o vetor P está relacionado a essas características de separação de carga e a distância de separação, Q vezes d. Tá? Geralmente é definido assim porque esse modelo serve para a gente interpretar o comportamento da matéria e, nesse nível microscópico, não é possível diferenciar a carga da distância. A gente só tem o resultado total, que é o momento de dipolo. Tá? A questão aqui, então, é o que acontece com esse sistema se ele for colocado em uma região que existe um campo elétrico produzido por outro sistema, tá? Campo elétrico externo. E vamos considerar que esse campo elétrico seja uniforme, esteja de esquerda para a direita. Tá? Então, significa que na carga positiva vai haver uma força da esquerda para a direita, uma força elétrica, e na negativa, da direita para a esquerda. Ou seja, esse sistema tende a se alinhar com o campo elétrico. Tá? Então, o vetor P, o momento de dipolo, vai se alinhar com a direção do campo elétrico. Né? Ele tende a rodar, ter uma torção ali e se alinhar com ele. Tá? Nesse alinhamento, então, a gente pode, inclusive, verificar do ponto de vista energético, tá? Relacionar essa orientação espacial com a energia. Tá? Usando, por exemplo, um ângulo θ aqui. Okay? Eu tenho que o trabalho para ir, por exemplo, desse ponto até esse daqui é dado pela força elétrica, tá? Que atua sobre o sistema, e o deslocamento. A gente pode fazer isso em termos de força ou em termos de torque. Tá? Já que eu estou usando um ângulo θ, a gente pode calcular o torque que atua e calcular o trabalho realizado pelo torque sobre esse sistema quando ele sai do ângulo θ1 para um ângulo θ2 diferente. Tá? Qual que seria o torque aí relacionado? Uma torque de M, nesse caso. Tá? A definição, lá em Física 1, é distância, vetor, força. Tá? Aqui eu vou definir essa direção, esse sentido, como positivo. Tá? Então, o eixo de rotação está aqui, saindo do plano da lousa, e o vetor K está também apontando de dentro para fora, tá? Em relação a esse sentido. Então, quem que é a força que atua? Né? Como é que a gente pode determinar esse valor? Né? Eu vou fazer da seguinte forma. A gente pode somar o torque sobre a partícula positiva e o torque sobre a partícula negativa. Certo?
O torque sobre a partícula positiva vai ser o braço, então, d sobre 2, que eu estou tomando o centro do sistema aqui como ponto de referência, tá? Então, essa distância aqui é metade do d. O valor da força vezes esse ângulo que está aqui, que é o mesmo ângulo θ. Tá? Então, vai dar... Não vai precisar do d, né? D é do vetor, d, q vezes z, seno de θ. Tá? Em que direção? Tá? Então, vai ser r vetor f vai estar nessa direção, certo? Então, é menos k. Com relação ao k que eu defini saindo do plano da lousa. E o mesmo vai acontecer com esse daqui, certo? A força está para cá, o raio agora está para cá, e r vetor f, tá? Vai dar na direção também saindo, ou entrando no plano da lousa, né? Menos k. Então isso vai dar mais d sobre 2 q seno θ menos k. Tá? E eu tenho que o m é igual a d, meio mais meio dá 1, d, que está aqui, e seno θ na direção menos k. Certo? Mas isso daí a gente pode resumir matematicamente como sendo Q vezes D, produto vetorial com campo elétrico. Então vai dar P vetor E. Tá? Então, ou a gente aplica a física 1 usando os braços e calcula, ou já usa um resultado relacionado especificamente a objetos com dipolo elétricos dentro de regiões com campo elétrico. Tá? Além disso, a gente pode pegar esse mesmo resultado e calcular a energia relacionada a essa orientação ou desorientação do dipolo elétrico com relação ao campo elétrico externo. Tá? Vamos chamar essa de energia de U. Tá? O delta U vai ser menos o trabalho. Tá? Delta U vai ser menos o trabalho. E o trabalho aqui vai ser... A gente pode deduzir também do ponto de vista mecânico, nesse modelo aqui, primeiramente. E seria o quê? O trabalho da força, né? Ou o torque, o módulo do torque, vezes o dθ, delta θ. Então seria T delta θ, T não, M, né? Chamei de M, M delta θ. Ou em termos diferenciais, uma pequena mudança no delta θ, no ângulo, vai causar uma pequena mudança na energia. E esse M aqui, essa quantidade, a gente tem, que é D, que eu somei duas vezes, Q e seno θ. Tá? Então, eu vou ter que o DU vai ser igual a menos o menos de lá nada mais, né? Então, produto escalar, então vai dar Q vezes D, que é o P, o E, seno θ, dθ. Né? Mais, porque tem o menos aqui, o menos lá, vai dar isso daí. E agora eu posso considerar que ele saia de um θ inicial e vá para um θ final que não são diferenciais. Ou seja, eu vou fazer isso aqui. A energia 1 para a energia 2
numa variação de θ de 1 para 2. Tá? Isso vai dar quanto, então? Vai dar aqui energia, o 2 menos E1. Vai ser a integral do seno dá quanto? Quanto? Integral do seno. Menos cosseno, tá? Então vai dar menos PE cosseno de θ1 até θ2, tá? Então eu vou ter que o 2 menos o 1 é igual a quanto? A menos PE cosseno de θ2 aqui dá menos e menos PE cosseno de θ1. Tá? Então eu posso aqui referenciar que se o 2 é menos PE cosseno de θ2 e o 1 é menos PE cosseno de θ1, quanto vale o U para qualquer valor, para qualquer ângulo? Como é que eu poderia descrevê-lo? Como seno menos PE θ sem o índice 2 ou sem o índice 1. Certo? Agora, isso também pode ser definido matematicamente como sendo menos o produto escalar entre o campo elétrico e o campo magnético. Tá? Então, eu saí de definições de mecânica e obtive que o torque no dipolo elétrico devido ao campo elétrico é o produto vetorial entre P e a energia de orientação espacial é menos P escalar I. Tá? Então, essa energia é relacionada a essa situação. Se nós fizermos um gráfico disso, tá? Em função do ângulo θ, tá? Quando ele está alinhado, o θ que eu especifiquei aqui é 0, certo? Os dois estão alinhados na mesma direção. Quanto que dá o resultado, então? Vai dar, quanto que dá o θ quando ele está alinhado? Cosseno de 0, quanto que dá? 1. Então vai dar o valor menos P, certo? Eu deveria ter colocado o eixo mais para cima, mas é o comum, né? Menos PE é o valor quando ele está alinhado. E quando ele está completamente desalinhado, ou seja, ele está a 90 graus aqui. 0. Então aí eu coloco aqui. 90 graus é π sobre 2, certo? Então, se for o θ em radianos, seria π sobre 2. E aqui, menos π sobre 2 também dá 0. Então, o gráfico da energia é esse aqui. Na verdade, ele sobe, né? Quer dizer, se eu deixá-lo oposto, ao invés de ficar perpendicular, eu trazer a carga aqui para a esquerda, eu vou ter que aumentar o trabalho para fazer essa mudança. Então, ele é basicamente um cosseno, né, dessa maneira. Aqui é π, menos π, é o gráfico da energia. Então, do ponto de vista energético, qual é a configuração mais estável para o sistema? Que ele fique alinhado, certo? Ele fique, o momento de dipolo P fique alinhado com o campo elétrico. E as forças mostram isso, que ele tende a se alinhar. Tá? Vamos discutir um pouquinho, mas só para não perder a oportunidade. Quando nós usamos o micro-ondas, casa, exatamente, ele cria um campo elétrico que varia no tempo, tá? Mas esse campo elétrico, ele interage com a água presente no alimento, e a água tem um dipolo elétrico, e isso faz com que o dipolo elétrico das moléculas de água tende a se alinhar sempre com o campo elétrico, mas como o campo elétrico está se movendo,
esse alinhamento é sempre defasado, então a molécula começa a se agitar. E a agitação térmica se traduz em aumento de temperatura. Tá? Então, os alimentos eles vão aquecer dentro do micro-ondas se eles tiverem uma quantidade de água suficiente ou algum outro material que também tenha dipolo elétrico e possa se mover. Tá? Bem, então a gente entendeu que um dipolo elétrico ou qualquer objeto com dipolo elétrico vai tender a se alinhar a campos elétricos externos.